em nome do Senhor Jesus. Amém? Está falando nesta noite a respeito de José. Gênesis capítulo 37, versículo 2 diz assim, a parte B: Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Não importa a idade, não importa a condição nossa, mas nós, quanto mais cedo nos lançamos na presença de Deus, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ajuda. Aqui relatado a José: tendo José 17 anos, parece um jovem tão novo, mas quantas coisas sofreu ao decorrer dos anos que se passaram. E aqui no versículo 28, já ao longo dos tempos, diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Este versículo aqui me traz a lembrança de Jesus. Jesus tinha Judas como amigo, e Judas o vendeu por apenas 30 ciclos de prata. E aqui não foi diferente. E passando os mercadores, ou seja, os comerciantes, os irmãos de José o venderam por 20 ciclos de prata. E quantas das vezes eu e você somos vendidos por aqueles que estão mais próximos de nós, por aqueles que muitas das vezes estão assim ao nosso lado, meu amigo, meu irmão, que aquele que te ajuda, quando você menos espera, te apunhala pelas costas. Mas com a história de José, nós aprendemos a confiar no Senhor, a confiar em Deus, a perseverar Aleluia, no Senhor, Deus. Glória e não a Deus. deixar os nossos olhos físicos voltar para esta circunstância, os nossos olhos olharem estas afrontas, estes ataques, estas traições, e deixarem isto se tornar maior do que o nosso Deus. Deus sempre tem que estar elevado, sempre está no alvo, acima de todas as coisas, porque quando Deus está em primeiro, tudo fica insignificante. Quando Deus é o maior em nossa vida, aleluia, nada glória a Deus, nos abala, nada nos para, nada nos entristece, porque nós temos a confiança do que a palavra nos diz, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então, meu amado e minha amada que nos ouve nesta noite, continuando aqui, do versículo 28 eu já pulo lá para o 36. O final do 28 diz assim: vendeu por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e os ismaelitas o levaram José ao Egito. E aqui no versículo 36 diz assim: entrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Antes de eu entrar aqui na palavra, só dou uma palavra a você que me ouve neste momento. Os irmãos achou que estavam acabando com o destino de José, que estavam acabando com a vida dele. Mal sabia que eles fizeram como Penina e Ana, que eles impulsionaram José ao milagre, impulsionaram José à vitória, impulsionaram José a crescimento, a crescer na vida dele. Tiraram ele daquele lugar onde ele apacentava os animais, ou seja, tiraram ele daquele mínimo pasto e o colocaram diante de um governo, diante de uma sociedade que Deus o abençoou e o capacitou para poder estar governando. E só nisso também nós vemos que na época do Egito, onde havia o reinado de Faraó, não existia a vaga de governador. Deus abriu a vaga para abençoar e engrandecer a José,
Porque José tinha uma coisa especial que eu vou estar mostrando a vocês logo em seguida. Então aqui no versículo 36 do capítulo 37, diz assim: venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aqui pulando para o capítulo 39, diz assim o subtítulo: José na casa de Potifar. Versículo 1: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aí aqui entra o segredo, versículo 2: o Senhor era com José. Se o Senhor é na minha vida, se o Senhor é na tua vida, meu irmão e minha irmã, pode vir o vento que for, pode soprar a tempestade que for, aleluia, glória a Deus, o mar vir, as fúrias da onda, pode vir o deserto, pode vir o vale, mas se o Senhor está conosco, bem-aventurados somos, mais do que vencedores somos. E aqui o Senhor era com José, que veio a ser homem, próspero, e estava na casa do seu senhor, egípcio. Ou seja, ainda que nós estivemos, ele saiu da terra dele, estava no Egito. Aparentemente ele estava num lugar desconhecido, estava numa terra estranha, estava onde não era do conhecimento dele. Mas até na terra aonde ele era estrangeiro, Deus com ele fez ele prosperar. Deus juntamente com ele fez ele crescer, fez ele vencer. E na nossa vida não é diferente. Nós somos do céu, mas fomos colocados aqui nesta terra. E enquanto estamos neste mundo, a qual não é o nosso solo, a qual não é a nossa terra, Deus nos faz crescer, Deus nos faz avançar, Deus nos faz prosperar. Mas o segredo é, se o Senhor está conosco, se nós permanecemos no Senhor, porque a palavra nos diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. O segredo é sempre andar aliado, junto com a palavra, com a Sagrada Escritura, que é o nosso manual enquanto vivemos aqui neste mundo. Estamos de passagem, mas iremos cumprir o propósito de Deus, iremos fazer a vontade de nosso Pai aqui nesta terra. Não estamos aqui em vão, não estamos aqui por um simples acaso, não, porque tudo quanto Deus faz é um propósito específico, tudo quanto Deus faz tem um mistério a ser revelado, mas nós só conhecemos os mistérios de Deus através do Espírito Santo, através da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Aleluia, e isso nós só temos renunciando a nós mesmos, renunciando à nossa vontade, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E continuando aqui na leitura: e vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José logrou graça ou mercê perante Potifar, a quem servia. E Potifar o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José. E aqui nós vemos quantas das vezes acontece isso em nossas vidas. Nós entramos em certos lugares e a bênção do Senhor nos acompanha, e as pessoas começam a ser abençoadas através da nossa vida ali juntamente com elas, mas elas não entendem ou não percebem
que foi como aqui José. Por amor de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio. A gente trabalha, a gente vê os ímpios prosperando, mas é pelo amor que Deus tem a cada um de nós. É pelo amor que o nosso Deus, o nosso Criador, tem por nós. As bênçãos que nos acompanham, ela alcança também quem está ao nosso redor. E aqui, só um minuto. Aí ali José no início tinha 17 anos. Foi vendido, parou na casa de Potifar. E os anos foram se passando. Mas só que o inimigo, ele não quer ver o servo de Deus abençoado, ele não quer ver o servo de Deus íntimo do Senhor, não quer ver o servo de Deus caminhando, não quer ver o servo de Deus sorrindo. É por isso que ele arma ciladas, ele arma laços, ele arma as coisas para te entristecer, para te abater. Mas é como lá eu li, nós lembramos, Judas traiu Jesus. Os irmãos traíram José. Na nossa vida, quem nos trai é quem aquele a gente menos espera. É aquele que está sentado ao nosso lado, aquele que nos abraça, que dá um aperto de mão, aquele que até elogiava, mas depois é aquele que passa a te perseguir. Mas lá nas bem-aventuranças, em Mateus 5 diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu nome. Nós sofremos sim, mas é por causa do reino e da obra do Senhor. Então bem-aventurados somos e não podemos ficar olhando. Deixem falhar, porque falando mal, falando bem, estão fazendo a nossa propaganda. Deixa ele nos anunciar, porque é o marketing gratuito. Porque fala tanto mal que as pessoas falam: mas será que é isso mesmo? Eu vou conhecer essa pessoa para ver. Aí a pessoa vem, se depara que aquela história, aquela fama que foi contada não era verdade ao teu respeito. E essas pessoas que vão se achegando acabam se tornando os amigos novos, se tornando os nossos filhos. Aí os de fora olham, ficam com ciúmes, continuam criticando, mas eles estavam ao lado assim, ó. Estavam com a oportunidade na mão, mas não valorizaram. Estavam com tudo para ser bênção, mas não agarraram. Escolheram se distanciar, escolheram o lado ruim. Mas Deus, nós não somos insubstituíveis. A hora que eu quiser falar chega, Deus já tem 20 para colocar no meu lugar. Então é você aí que ouve, não abra mão daquilo que Deus te chamou, não abra mão daquilo que Deus te capacitou. As lutas vêm, o fardo muitas das vezes nos sobrecarrega assim, mas nós não podemos esquecer de Mateus 11, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando vem as dificuldades, nós temos que saber o que? Recorrer ao colo do nosso Deus, recorrer a Jesus, porque é nele que nós depositamos nossos fardos pesados e pegamos de Jesus os fardos leves para poder conseguirmos caminhar mais um tempo. E quando aquilo nos pesar novamente, as dificuldades nos abaterem, nós recorremos a Jesus novamente, deixamos tudo no altar do Senhor e tomamos de Jesus o jugo e o fardo. E aqui, voltando à história de José, nós conhecemos que ele foi tentado, foi perseguido pela esposa de Potifar, mas ele, confiando e escolhendo sempre a confiança do Senhor,
escolhendo sempre a aliança com Deus acima de todas as coisas. Ali para ele não importava estar governando, ou ser servo ou ser escravo. O que interessava era estar agradando a Deus no lugar que ele estava. E assim, todas as vezes que o pecado chamava, todas as vezes que o pecado convidava, o seduzia, ele renunciava, ele dizia não à sua carne, para não contaminar o seu corpo, para não romper a aliança com o seu Deus. E ali, um dia passado aos longos dos tempos, José foi até a casa do seu senhor e o Potifar não estava. Quando ele passou, a esposa de Potifar ficou com a veste dele nas mãos, o caluniou, e conta das vezes eu e você sofre calúnias, nós sendo, como se diz, inocente, mas as calúnias não deixam de ser feitas contra a nossa vida, não deixa de ser feita ao nosso respeito, mas cabe a nós não ficar justificando, cabe a nós se calar, quer falar alguma coisa, se ajoelha na presença de Deus e coloca toda a afronta que recebe no altar do Senhor, porque nós não podemos fazer nada. O nosso eu quer irar, o nosso eu quer falar, quer revidar, mas com Jesus nós aprendemos. Acertou uma face, oferece a outra. Andou uma milha, convida para andar duas. Faça diferente do que aquela pessoa que te afronta espera. Faça diferente do que a sociedade espera que você venha reagir. Que em tudo que for reagir, lembre-se sempre de Jesus. Jesus em meu lugar, o que será que ele faria? Jesus em meu lugar, o que seria a ação dele nesta hora? Porque em muitas das situações o silêncio é a melhor resposta. Em muitas das situações nós nos calamos diante das pessoas, eles falam, é covarde, vai ficar por isso mesmo? Não é possível. Mas nós podemos ser covardes diante dos homens, mas com Deus nós estamos recebendo as brasas amontoadas sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Estamos ganhando algo, pedras de Deus na nossa coroa. Mais vale a nossa comunhão com Ele lá no céu do que agradar o nosso semelhante aqui nesta terra. Porque a gente, quando escolhe fazer a vontade de Deus, a gente agrada um e desagrada milhares. Mas a gente não pode seguir pela opinião do próximo, não. A opinião que me interessa é Deus. O que Deus tem achado da minha vida, o que eu tenho feito, está agradando ao Senhor? Está agradando ao Espírito Santo? Ou eu, com as minhas atitudes, estou silenciando e apagando a chama do Espírito? É isso que eu tenho que me preocupar. O que Deus pensa de mim, o que Deus tem visto em mim, e não o que as pessoas, porque o dia que eu escolher olhar ao meu semelhante, quando eu olho aqui, eu tiro meus olhos de lá e rebaixo ele aqui, e quando eu olho aqui, eu enxergo aqui, automaticamente eu começo a enxergar todas as circunstâncias ao meu redor, começo a enxergar tudo aquilo que antes não me abalava, mas daí uma simples luta já desmorona a nossa fé. E é tão forte isso que o presbítero Mateus está falando, que quando a pessoa ela começa a olhar a situação, a dificuldade, ela parece que perde o raciocínio, né? E a força, aquilo que ela tinha dentro dela, que era força, vira fraqueza. Nós podemos ver quando o Senhor Jesus ele vem caminhando sobre as águas, e Pedro falou, se é o Senhor, então mande que eu vou até o Senhor. Aí Jesus falou, então vem, Pedro. Aí Pedro, ele vem caminhando sobre as águas. Enquanto ele olhava somente para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar, a Bíblia diz, e reparou ele na força do vento, né? Pedro começou a reparar na força do vento e na onda do mar, e Pedro olhou para ele e falou, peraí, eu não tenho condições
Eu não sou capaz. E a Bíblia diz que ele afundou, né? E eu começo a imaginar comigo, Pedro era pescador, né? Esqueceu até que sabia nadar. Esqueceu até que sabia nadar. E quando ele afundou, salva-me, Senhor, gritou, salva-me, Senhor. E o que mais chama a atenção é que a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Ele estava tão perto de concretizar, né? Tão perto de realizar, né? O objetivo, o sonho, o propósito, né? E essa palavra é tão forte que muitos ficaram dentro do barco, né? E Pedro viveu o sobrenatural, né? Então tem certos momentos da nossa vida que Deus ele remove a zona de conforto, ou seja, o lugar seguro. O lugar seguro era dentro do barco, né? Mas Pedro queria ver o sobrenatural. Peraí, se é o Senhor, então mande eu andar sobre as águas. Porque se era Jesus, o sobrenatural ia acontecer. Jesus falou, então vem, sai do barco, né? Então quando a situação acontece, quando a circunstância vem, quando, né, surge uma situação, Jesus não quer que você olhe para as pessoas. Jesus não quer que você olhe as condições naturais, e sim o sobrenatural. Quando acontece uma situação dessa, presbítero, eu vejo o próprio Jesus olhando para nós falando, vem agora, sai de dentro do barco. É Jesus chamando para sair dentro do barco para a gente viver o sobrenatural, né? Como o presbítero está falando que é forte demais. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, olhe somente para Jesus. Voltando aqui, no capítulo 39, no versículo 20, depois que a esposa de Potifar o caluniou, na vida nossa sempre é assim. A história que é feita ao nosso respeito, aquilo que não é a verdade, num primeiro instante é a história que é mais aceita, é aquilo que as pessoas aceitam e acreditam. Mas quando nós permanecemos no altar do Senhor, a justiça de Deus é feita. É Deus quem julga a nossa história, quem julga a nossa causa. É Jesus que é o nosso advogado fiel. Aí aqui nós vemos o que? Que Potifar acreditou na história de sua esposa. Aí ali no versículo 20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Aí aqui eu abro um parênteses. A gente na caminhada com Deus, a gente tem experiências. Passa-se os anos e parece que o problema bate à porta novamente, a mesma situação. Com José não foi diferente. O primeiro cárcere que ele enfrentou na sua vida foi a cisterna, quando seus irmãos o lançaram lá. E aqui a segunda vez na sua caminhada, ele se depara de novo com o cárcere. O seu senhor, o Potifar, o lançou lá. As pessoas que estavam junto, que eram para cuidar, do nada pega e lança na prisão. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Mas aqui a palavra relata a segunda vez no versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E aqui, segunda vez, colocou ele no cárcere, mas até no cárcere o carcereiro colocou ele para chefiar sobre todos os presos. Isso aqui é a palavra de Deus que se cumpriu na vida de José, que Deus veio para nos colocar por cabeça e não por cauda. Não importava se ele estava na cisterna, se ele estava na casa de Potifar, se ele está dentro do cárcere. Aonde ele passou, Deus o abençoou com o governo. Deus o capacitou para governar, para chefiar. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, meu amado,
e minha amada, o que eu quero deixar para os vossos corações nesta noite, nesta data de hoje, é isto: passa o que passar, o segredo é: o Senhor, porém, era com José. Não importa se a minha caminhada agora está na bonança ou está na adversidade. Se o Senhor, porém, está na minha vida, se o Senhor, porém, está comigo, Ele vai ser a destra que me sustenta, Ele vai ser a força que me faz caminhar, que me faz avançar. Ele vai ser, qual ali na passagem do bom samaritano, quando a gente está ferido, a gente não consegue caminhar sozinho. Aí Deus vem, pega o braço nosso, Ele nos carrega assim. Aleluia, nós somos os abatidos, os feridos, mas Deus é o bom samaritano na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Mas o segredo, como eu disse, o Senhor está na minha e está na tua vida. Se Deus está na tua vida, é fácil saber. Só fazer assim, ó. Tá com fôlego? Foi Ele que te concedeu. Aleluia. Acordou hoje? Foi Deus que te concedeu a vida. Foi Deus que te permitiu viver mais este dia. Então, pare de olhar a circunstância, pare de choramingar pelos cantos. Quer chorar? Faça como Ezequias, virou, orou, ele clamou ao Senhor e o Senhor foi lá responder. Pare de chorar as pessoas, para de ficar reclamando e murmurando, porque quem murmura não sai da prova, quem murmura se distancia da promessa, quem murmura se distancia da vitória. Deus nos criou, ali na passagem dos talentos nós vemos, repartiu 5, repartiu 2 e repartiu 1, mas ali continua o versículo: conforme a sua própria capacidade. Aleluia, então, se Deus, você está enfrentando dificuldade, está no meio do deserto, no meio do vale, não se entristeça, glorifica ao Senhor, porque é conforme a tua capacidade que você está passando. Porque talvez se o teu vizinho à tua direita, à tua esquerda passasse pelo que você está enfrentando, ele já estava em óbito, ele não suportaria. Então você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque do tamanho do seu limite, do tamanho da sua capacidade, é também a afronta, é também o deserto, é também o vale que você enfrenta. Mas permaneça caminhando com Jesus, permaneça caminhando com o Senhor. É nesses momentos da dor, da dificuldade, que nós devemos nos achegar mais e mais em Deus, que nós devemos nos curvar, nos prostrar. Amém? Deu caída, mas voltamos aqui. É nesses momentos que a gente deve se aproximar. Se a gente andava de mão dada com o Senhor, é nessas horas difíceis a gente fala: Deus, eu não quero caminhar mais não, agora eu quero ir no teu colo, me carrega. Porque quando a gente está no colo, a gente está com a cabeça reclinada aqui no peito, a gente está mais próximo para poder falar, o nosso ouvido está mais próximo da boca do Senhor para ouvir Ele falar conosco. Quando estamos no colo, a gente está sendo abraçado pelos braços de Deus. Aleluia, então, meu Deus, amado e minha amada, Jesus te ama, Deus te ama. A prova não vem para te parar, a prova não vem para te matar, mas é para te mostrar o quão capaz você é em meio à luta, em meio à dificuldade, para te mostrar o quão forte você é, porque muitas das vezes fica aí oculto a força que você tem. Enquanto você não se depara com a dificuldade, você não sabe o tamanho da força e da sabedoria que tem na sua vida, que Deus te concedeu. Então usa a sabedoria, a inteligência, a estratégia que Deus para dar a volta por cima. Usa o que o Senhor já colocou na tua vida
para poder sair deste deserto, sair deste vale. Que o tempo somos nós que define. Quanto mais rápido a gente fala, Deus me ensina, Deus me faz compreender o propósito do Senhor neste deserto. Me faça compreender, meu Pai, o teu propósito na minha vida, o porquê disto. Porque quando a gente compreende a vontade de Deus, a gente não olha à direita, a gente não olha à esquerda, a gente não olha o que está diante dos nossos olhos, mas nós olhamos o que a fé nos faz ver. E o que a fé é? A certeza. Tudo pode estar contra eu e você, mas a fé dentro de nós nos faz ter a certeza de que essa realidade vai mudar, que a página, Deus vai virar. E quando a página vira, a história nova de Deus é escrita. E quando a página vira, novidade de Deus vem para nossas vidas. Mas nós só viramos a página quando não desistimos, quando não retrocedemos, quando não apartamos os nossos pés da casa do Senhor. Quanto mais difícil, é aí que a gente tem que se lançar mais. Tem gente, muitas das vezes, como se diz, vai na igreja só no domingo. Aí quando chega a dificuldade, não é para parar e ficar em casa não. Aí você tem que vir domingo, tem que vir na terça. Mas não é só o suficiente. Aí você vem domingo, vem terça, vem quinta, vem na sexta. Você vai batendo na porta do céu. E quando você menos esperar, a porta de Deus se abre sobre a tua vida. Porque ele fala, pedi, pedi, batei, batei. A insistência da nossa parte é sempre dobrada, para depois Deus responder. Nós temos que insistir mais. Nós temos que ser como a viúva e o juiz Inico. Ela perturbou tanto aquele juiz, que ele, para ter paz, ele foi julgar a causa dela. E com Deus não é diferente. Nossa perseverança em estar aos pés de Jesus é que faz e que define a nossa trajetória. Se vai ser fácil, se vai ser difícil. Quanto mais árdua é, mais nós aprendemos de Deus. Porque quanto mais difícil, mais nós estamos ali face a face com Ele. Quanto mais aperta, mais a gente se aproxima. E quanto mais próximo, quando a gente está próximo, a gente conhece. Nós se torna íntimo. Aí a gente, como no mundo físico, quando uma pessoa olha a outra, quando ela é íntima, pelo olhar, a outra pessoa que está olhando sabe o que ela quer dizer. Num simples gesto, a outra pessoa sabe, fulano quer que eu faça isso, isso e isso. Com Deus não é diferente. Quantas das vezes Deus está falando conosco, mas a dureza do nosso coração a gente não aceita. Aí a gente vem na casa de Deus, Deus usa o profeta para falar aos nossos corações, mas mesmo assim a gente não dá ouvido. Deus vai enviar outro vaso na tua vida, mas você também não dá ouvido. Mas aí o que Deus faz? Você não quer ouvir por bem? Então toma um pouquinho de prova, toma um pouquinho de deserto, porque daí você não vai ter A, não vai ter B, não vai ter C te auxiliando, não vai ter ninguém com as mãos estendidas, porque quando a gente enfrenta a prova, tem milhares à nossa volta, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, ninguém me compreende, ninguém me entende. Mas sabe por causa do quê? Porque quem tem que entender é você, que é você que tem que falar com teu pai, é o teu pai que quer falar com você, mas você não quer ouvir. As pessoas hoje em dia, apóstolo, só quer ouvir aquilo que agrada o seu coração. Verdade. Mas só que a palavra de Deus lá em Hebreus 12 diz assim, que Deus ele corrige a quem ama, e que toda correção a princípio aparenta tristeza, mas quando a pessoa vê o porquê daquela correção foi feita, ela frutifica, ela dá bons frutos.
Então Deus, o amor dele é tanto, que ele olha pra gente não se perder, ele pega a nossa orelha, ele puxa. Ele pega a gente quer ir, quer insistir por essa trilha, mas Deus fecha todas as porteiras. Não, meu filho, se você for por aí não tem volta, se você passar por aí não tem retorno. Então Deus trava tudo na nossa vida, só para a gente entender que se o Senhor não estiver com nós, nada prospera. Se o Senhor não estiver juntamente conosco, nada acontece. É tudo como um sonho frustrado. Você sonha e não vê realizar. Você num empreendimento, aquelas pessoas que fazem firmas e firmas, mas parece que firma nenhuma vai para frente. Tudo que ela começa, para pro meio. Tudo que ela inicia, não tem continuidade. Sabe por que falta, meu amado? É Jesus sendo o centro da tua vida. Aleluia, é Jesus estando à frente, porque quando o Senhor é conosco, a gente é diferente. A gente tem a vontade, mas o que a gente faz? Deus, o meu desejo é esse, o Senhor está no negócio. E se Deus fala, eu não estou, a gente enfia num baú, enterra aquilo e fala, isso não é para mim porque Deus não aprovou. Mas as pessoas hoje é diferente. Ela faz o plano, conclui o projeto, quebra a cara e vem. Deus, o Senhor não me livrou? Quantas das vezes Deus te paralisou, te bloqueou, mas você não soube esperar a vontade soberana de Deus na tua vida? Você foi lá na permissiva, você perturbou tanto a Deus que Deus fez assim, ó, cruzou os braços e falou, vai. Quando você se der conta, você me clama, socorre-me, tem misericórdia de mim, aí eu retorno para a tua vida. Só que aí a gente esquece também lá de Gálatas 6 que diz que a Bíblia nos mostra o que, apóstolo? Que a gente tem o direito, o livre-arbítrio, para escolher, plantar, caminhar onde a gente quiser. Mas lá em Gálatas 6 diz assim, certamente o que o homem plantar, ele colherá. Então a gente tem o direito de escolher a semente que a gente quer semear, mas o fruto, a colheita, é daquilo que a gente plantou. Se a gente planta errado, a gente vai ser obrigado a colher. Então, muitas das vezes, as dificuldades também vêm, a gente fala assim, mas Deus não está me vendo, Deus me abandonou? Não, Ele está sendo justo e deixando a gente colher aquela semente errada que a gente plantou. Aquilo que é a escolha nossa, o nosso eu no momento falou mais alto, porque a nossa carne sempre vai gritar. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, mas hoje Deus te dá uma oportunidade nova. Glória a Deus, se até aqui você plantou semente do seu eu, a colheita vem, mas lá em Eclesiastes nós vemos o quê? Que tem o tempo de se arrancar o que se plantou. Então corra para os braços do Pai, porque quando a gente vem para a presença, a gente colhe, a gente tem a consequência. Tem, mas a gente tem a presença do Espírito Santo. O azeite do Espírito é o bálsamo que alivia o fardo. Aquilo que era para ser tonelada vem parecendo como um saco de farinha. Por causa do quê? O segredo de José. O Senhor, porém, era com ele. E o Deus de José é o mesmo Deus da minha vida, o Deus da vida do apóstolo, o Deus da vida dos amados irmãos que aqui estão nos assistindo. E Deus quer ser o Deus verdadeiramente na tua vida. Quantas das vezes nós dizemos, Deus, eis-me aqui para cumprir a tua vontade, eis-me aqui, meu Pai, a minha vida, faz de mim o teu querer, faz de mim o que o Senhor deseja. Aí a hora que Deus pega e fala, eu quero você na minha casa, eu quero você na minha obra, eu quero você no meu caminho. Aí Ele começa a limpar as suas amizades, a retirar tudo aquilo que te afastava você dele, começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Aí você pega e fica olhando, nossa, parece que eu vim para o Senhor, está tudo difícil. Antes eu tinha tudo, agora eu não tenho nada.
Só que é que você ainda está olhando com os olhos carnais. Porque quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê o quê? Que se a gente tem a graça dele nos basta. Na passagem do apóstolo lá no Novo Testamento diz assim, que ele aprendeu a ter a bonança, a ter a escassez, a passar o frio, a passar o calor, a ter o que comer, a passar pela fome. E em tudo, ele foi mais do que vencedor. E até quando nós vamos querer ficar distante? Até quando? É hoje. Deus permite a cada um de nós, todos os dias que nós acordamos, quando estamos distantes, nós entramos na passagem do filho pródigo. A gente até sai, semeia tudo ao nosso querer, gasta tudo que nós tínhamos, mas Deus prontamente está ali, nos aguardando todos os dias. E quando a gente pega e fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Deus, dá um basta, porque eu já não aguento mais, eu não suporto mais. Aí a gente vem para a casa do Senhor. Quando a gente entra aqui, o que Deus faz? Ele pega, chama os anjos para nos servir, chama o Espírito Santo, pega e fala, vai lá, Espírito, coloca um anel novo, coloca a veste nova. Mas sabe por que Deus troca as vestes? Por causa lá de Eclesiastes 9:8 diz assim, que nunca falte sobre a vossa cabeça o óleo da unção. Aleluia. E nem as vestes alvas como a branca lã, que quer dizer o quê? Quando fala do azeite sobre a cabeça, está falando, representando o Espírito Santo na nossa vida. E quando fala da veste branca, sabe o que é? A nossa vida exterior, interior, limpa, sem mancha, porque Deus não aceita. A gente, quando a gente peca, o nosso corpo era branco, aí tem uma sujeira lá que fica manchado. Isso é a veste que a palavra de Deus fala, a veste branca. Mas aí a gente sempre não pode olhar e falar, nossa, mas eu já errei tanto, eu falhei tanto. Não interessa, se hoje você ouvir, abrir o teu coração e falar, Jesus, eu quero mudança, Jesus, eu quero transformação, Jesus, eu quero um milagre, eu quero desfrutar de novidade, eu não quero mais ser a velha criatura, eu quero verdadeiramente nascer da água e do Espírito. Deus aceita a oração. Eu estou sentado aqui neste momento, porque quando eu sentei aqui, o Espírito de Deus me falou assim, eu aceitei o clamor que você me fez ontem. Sabe o que é isso? A gente dizer aqui como na história de José mesmo, no capítulo 37, versículo 12, lá no finalzinho diz assim, vem, enviar-te-ei a eles. Perguntou Israel a José. Quem era Israel aqui? Era Jacó, o pai de José. Então o pai perguntou a José. Perguntou, na verdade não, né? Ele já fez uma afirmação, uma ordem. Vem, enviar-te-ei a eles. O pai disse a José, vem. E qual foi a resposta de José no versículo seguinte? Respondeu-lhe José, eis-me aqui, ponto final. Encerrou o versículo. Um versículo pequeno. Foi só a resposta de José. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Quantas das vezes a gente ora ao Senhor falando, Deus, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, usa como instrumento, como um vaso. E quantas das vezes Deus conta contigo, e na hora que Deus precisa de você, cadê? Só tem silêncio. Parece que não tem ninguém. Eu vivi essa fase quando a gente era do outro ministério, que eu orava ao Senhor, falava, Deus me capacita, Deus me usa. Aí chamaram eu para uma oportunidade, eu fiz assim, hoje não, eu estou na benção. Aí Deus me deu um puxão de orelha, falou assim, você está na benção, meu filho? Para que você me pede tanto para ser usado? Para que você quer tanto que eu lhe engrandeça, que eu faça parte da tua vida para alcançar as almas?
Aí desde aquele dia eu aprendi o quê? Todas as oportunidades, quando chama, a não dizer não. Eu falo assim, Deus, mas é às vezes, meu Pai, que eu não souber o que fazer. Aí Deus leva a gente na palavra, que é o manual. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, e nem como dizer, porque naquela mesma hora você será ministrado pelo Espírito de Deus, o que haveis de falar. Então, isso demonstra o que? Jeremias 17, 7, 8. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Se a gente confia em Deus a esse ponto, a gente sabe que Ele não vai deixar a gente na mão. Com certeza. A gente pode chegar aqui, sentar aqui, tá com a mente num vazio, num branco. Falar, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Mas a gente, aquela palavra nos preenche, nos conforta. Não vos preocupeis, meus filhos, porque é naquela hora, porque muitas das vezes Deus, Ele opera de acordo com os ouvintes, pelo público, por causa de uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. A gente pode vir com o roteiro pronto, programado. Se entrar uma pessoa aqui necessitando de um milagre urgente, Deus faz a gente mudar a mensagem. Fala assim, guarda isso tudo, porque tem uma alma aqui neste momento que necessita ouvir. Isso demonstra o quê? Deus, quando faz isso, Ele demonstra o amor dEle. E Deus, Ele ama de uma forma tão grande que aqui quem escreveu não conseguiu expressar. Deus amou o mundo de tal maneira, o tal para Ele, porque faltou palavra diante da grandeza do amor de Deus. Mas a gente também prova desse amor. E ali, quando que a gente prova disso? É na hora da dificuldade. Porque lá no 1 Coríntios diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo sofre. Aí a gente olha e vê, nossa, mas eu passei por tudo isso até aqui, eu não era capaz. Aí a gente vê, foi o amor de Deus manifestado na minha vida. Foi Deus à destra que me ajudou a suportar. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui e convidamos você para o culto de amanhã, que é a terça-feira da queda das muralhas. E sabe como muitas das vezes qual é as muralhas que tem que cair? Primeiro é o nosso próprio eu, depois é a incredulidade que tenta se instalar em nossas vidas. Muitas das vezes o milagre para a nossa vida, o socorro é para amanhã, vai ser naquele dia. Aí a gente chega em casa, mas eu tô cansado, hoje tá frio, tá chovendo, hoje não, quinta-feira eu vou, mas Deus marcou no céu a vitória para ti na terça, aí você quer vir na quinta, aí você chega na quinta, vê o seu irmão da direita, da esquerda, testemunhando, você fala assim, nossa, bem que eu podia ter vindo, né? Que aí você fica em casa de braços cruzados, sem fazer nada. Ou muitas das vezes murmurando, reclamando. Quando se está na presença de Deus, você não tem a oportunidade de estar reclamando, de estar murmurando. Você está aqui focado, sentado, prestando atenção no culto. Está aqui um vaso aberto para ser preenchido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que a palavra do Senhor que é implantada dentro de nós... Produz a salvação da nossa alma. É na hora o quê, amigo e amiga? É na hora do deserto, da prova, a hora que parece que o silêncio está diante de nós. O silêncio exterior pode ocorrer, mas dentro de nós começa a jorrar como um manancial de água. Fonte. A mente para, o versículo vai e bate. Você pensa no outro negócio, outra palavra sai daqui de dentro e bate na mente. E aquilo vai como uma injeção de adrenalina no coração, que pega a gente lá de baixo, nos dá um salto para cima, e a gente pega, parece que tomou uma vitamina e está pronto de novo para outra. Aí a gente quer mais e fala assim, não, hoje o contexto que aconteceu eu vou estar na casa de Deus. E é isso que Deus quer de você. Coloca a barreira do seu eu por terra, todo sempre, porque sempre ele vai querer bater a porta, mas se o teu espírito está sendo mais alimentado que a tua carne,
certamente o teu homem espiritual, a tua mulher espiritual vai vencer o teu físico. O teu físico pode estar cansado, pode estar quebrado, mas aí você lembra lá daquela palavra que eu vou ler aqui para você, para mim estar encerrando. Isaías 40, versículo 30 diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas o que espera no Senhor renova a sua força. Aleluia, sobe glória a com Deus. asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quer correr a carreira da fé, quer fazer a obra, quer caminhar com Deus e não se cansar, não se fadigar? É isso daqui, esperar o Senhor todo dia, para ter as suas forças renovadas, para poder subir como asas de águia. A gente não vê a águia como galinha, a gente não vê a águia passeando no chão, a gente não vê a águia voando nível raso. Na verdade, raramente vê, né? Porque ela está sempre nas alturas, sempre no topo. Ou seja, para que a gente tem que ter a asa de águia? A altura nossa é no esconderijo do Altíssimo, é para voar lá no recôndito do tabernáculo de Deus, para estar lá debaixo das asas do nosso Deus. E não perde o alvo também, né? Nada. Está aqui, mas enxerga longe. E ela tem um mistério que é bonito demais. Quando ela envelhece, parece já era aquela águia. Ela se choca para renovar o bico, renovar as unhas. Penas. Ela se renova para poder ter mais longos anos. Então, você aí que nos ouve, vem amanhã para ser como esta águia e ter a sua vida renovada e ter as muralhas que até hoje tiveram força para te paralisar, que até hoje tiveram força para Aleluia. poder ser uma muralha como este daqui, ó. Eu estou aqui, Deus está do outro lado. Aí vem as coisas e faz isso, ó. Cria uma muralha que me separa de Deus, mas a palavra de Deus que é implantada dentro de nós, que produz a salvação da nossa alma, nos lembra do quê? E o véu que separava já foi rasgado de cima a baixo. Aleluia, Jesus. E tem até uma canção lá que diz, é muito antiga: o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha, a cada dia brilha mais. E esta luz de Jesus Cristo vai brilhar na tua vida, minha amada, meu amado. Esta luz começou a brilhar no teu lar aí, neste momento. Então não fique só nesta fagulhinha, não. Só nesta luz como um isqueiro que você acende e fica vendo, não. Deixa esta luz se tornar um holofote. Venha amanhã e deixe esta luz resplandecer sobre a tua vida. Falando de luz, me lembrei daquela ilustração que o senhor fez com aquela caixinha. Forte, né? O vaso tá bonitinho, aí tem que ter uns buracos para brilhar. Tem que ter as marcas, né? É as dificuldades que vêm, é as dores que vêm, as afrontas, as perseguições, que aí parece que o nosso vaso está sendo furado, mas é Deus trabalhando para você ser luz, a luz neste mundo, ser o sal por onde passar. Então, meus amados, esta é a palavra que o Espírito Santo me deu para repartir com vocês nesta noite. E aqui eu agradeço a presença de vocês e retorno a palavra ao meu apóstolo em nome de Jesus. É muito forte a palavra que Deus usou o nosso presbítero Mateus para falar, que forte mais, né? Ainda mais agora esse fechamento, as marcas, né? Porque quando Jacó ele passou no Val de Jaboque, né? A Bíblia diz que quando ele lutava a noite inteira ali, né? O anjo veio e feriu a coxa dele. Aquilo ali que mudou a história dele, né? De Jacó para Israel, ele andava diferente, né? Então as marcas, as dificuldades vão trazer as marcas de Cristo em nós. É que vão fazer a gente olhar diferente, pensar diferente, andar diferente e cada dia ser mais forte. É o que Paulo fala depois: eis que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.